Olá, boa tarde, Cubatão. Está começando a partir de agora o programa Entrevista em Foco aqui pela sua TV Câmara de Cubatão. Hoje a nossa convidada super especial é ela, Vanessa Gil, ela que é cantora e compositora. É a nossa convidada de hoje do programa Entrevista em Foco. Lembrando que você pode estar enviando as suas perguntas e as suas dúvidas através da nossa live no Facebook TV Câmara Cubatão. E também estamos ao vivo em parceria com a TV Polo pelo Canal 11. Vanessa, seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Contar um pouquinho da sua história, né, Vanessa? Eu imagino que deve ser, a gente sempre comenta isso, talvez seja difícil a gente contar a nossa própria história de vida, né? Verdade. Mas é uma história muito bonita de vida, uma história com a música, né? Eu gostaria, mas antes da gente falar sobre a música na sua vida, a gente quer conhecer esse outro lado da Vanessa, né? Quem é a Vanessa, de onde ela nasceu, a sua família, essa essência, para depois a gente chegar na música que você gosta tanto, é a cereja do bolo, né? Tá certo. Bom, na verdade eu sou paulistana, né? Sim. Minha mãe é suíça, não só. tem nada a ver com o meu estilo de música, né? O meu pai, ele nasceu no interior de São Paulo. Sim. E, enfim, eu trabalho com marketing digital e sou cantora e compositora. Tenho duas filhas. Olha, manda abraço uma pra de ela. 15 anos, bem maior que eu. É, normal dessa juventude, né? Tudo grande, né? Também não é muita vantagem, porque eu sou bem baixinha. Quase o tamanho do Stanley aqui, nosso menino do som. E basicamente seria isso. Como é que foi a sua juventude? Onde você morou? A gente quer conhecer um pouquinho disso aí. Como é que foi a estudante, Vanessa? Era uma menina que gostava de estudar ou não? Conta, relata pra gente um pouquinho. Eu era bagunceira, na verdade. Tamo junto. A maioria das coisas eu aprendi mais na vida do que sendo uma boa aluna. Eu cresci em São Paulo mesmo, na Zona Sul. E é isso, eu gostava mais de brincar com meninos. Sim. Jogava futebol. Nunca fui de brincar muito de boneca com outras meninas e tal. Sempre fui uma moleca, assim. E na seu primeiro curso, a sua primeira profissão, a sua primeira oportunidade na vida como jovem, como é que foi que apareceu para você? Porque depois eu vou te perguntar o que eu sempre falo assim, a música te escolheu ou você escolheu a música? Mas antes da gente chegar lá, eu quero saber, o que você escolheu antes ali para sua vida? Antes de você pensar na música ou você já tinha essa veia musical na família? Sim. Na verdade, no início, quando eu era criança, meu sonho era realmente ser cantora. Eu também já tive o sonho de ser atleta. Então, eu já fui campeã estadual de jiu-jitsu e... Olha aí, tá vendo aí, já fui para um Pan-Americano também de jiu-jitsu. Caramba! E fui atleta de boxe. E aí, eu pensei realmente que fosse ser atleta, mas a vida foi tomando outros caminhos, outros rumos, né? E eu fui para a área comercial e comecei a trabalhar em telecomunicação. Porque já sabia se comunicar bem, falar bem, tudo isso? Isso é curioso também, porque desde criança eu sempre gostei muito da área comercial. Eu já brincava com as minhas bonecas, com a minha irmã, de vender roupas de boneca. E eu, quando as minhas roupas não serviam mais em mim, eu vendia para minha irmã em vez de doá-las. Já tinha meia de comerciante. Então eu já nasci comerciante, então eu sempre olhei muitas coisas no comércio, eu sempre olhei as propagandas, sempre olhei os outdoors, sempre fui muito conectada a essa área comercial, assim. Mas você passou então por vários processos, você vê, na questão do esporte na vida. Sim. Que incrível, né? E como é que foi essa escolha do esporte também? Aconteceu naturalmente? Com 15 anos de idade, assim, na verdade foi mais por defesa pessoal, né? Por ser menina e por andar com meninos, então eu acho que eu acabei indo mais para esse lado do esporte, assim, de luta, por defesa pessoal mesmo, né? Foi uma experiência incrível também para você? Foi demais, eu amo demais o esporte. Mas também é um pouco complicado em relação a financeiramente, né? Então esse é o grande a gente acaba problema, tendo que fazer outros trabalhos, não consegue conciliar, e aí depois você acaba tendo que tomar algumas opções aí. Vanessa, você acha que sofreu algum tipo de preconceito ali, sendo mulher, e onde você estava, o que você estava representando? Eu acho que as pessoas sempre me respeitaram muito, porque eu me entrego muito para as coisas que eu faço, né? Então, por exemplo, no jiu-jitsu eu chegava a fazer três treinos por dia.
Olha só. Então, o quanto era... Então, os meninos sempre me respeitaram, né? Eram adultos, eu chamo de meninos. Sim, sim. Mas, enfim, as pessoas sempre me respeitaram pela minha dedicação, assim. Tanto na área comercial quanto no esporte. E a família? Quando você estava fazendo isso aí, que falava, é isso aí, apoiava, ficava preocupados, como A é que família era? sempre foi mais preocupada, assim. Meu pai queria que eu fosse administradora, minha mãe... né? Os pais, né? eu não tenho ninguém da família que seja nem da música e nem do esporte. Foi uma coisa mesmo minha. Foi uma coisa que aconteceu comigo, assim. E aí você teve seu primeiro emprego? Isso, na área de telecomunicação, eu comecei como vendedora, depois passei para supervisora de vendas, de uma equipe de vendas. Só, então. Depois você passei... tinha boa lábia ali. Passei para gerente de conta de uma empresa de telecom. E foi curioso, porque eu comecei vendendo no centro de São Paulo, a pé, né? Eu ia de ônibus da Zona Sul até o centro. Eram 2h30 para ir, 2h30 para voltar do trabalho, né? Então, só 5 horas eu estava no transporte. Depois, então eu comecei a pé e no final comecei a visitar os clientes de avião. Então, eu comecei a pé até chegar de avião no cliente, assim. Então, foi uma carreira, né, que eu fui seguindo. Você pegou, padronizou, mas você tinha um tipo de cliente, daqui a pouco você já estava... Eu comecei a pé, de porta em porta, que a gente fala, né, que é o PAP. Era bem difícil? Era difícil, mas eu sempre fui bem esforçada, assim. Eu sempre também fui corajosa, assim. Para mim, chegar num cliente simples, uma pequena empresa ou uma grande empresa... É o mesmo tratamento, assim, eu acho que as pessoas são todas iguais, assim, não tem que ter... Talvez seja isso, né, Vanessa? A fórmula do sucesso e do bom trabalho. Pode isso, ser. você tratava todo mundo igual, independente do cliente gigante, numa multinacional ou uma pequena empresa. Exatamente, eu acho que todo mundo merece o mesmo respeito, a mesma atenção, né? Sim, a família é grande? Minha família? Bom, tenho meus pais, minha mãe basicamente não tem mais família, né, porque a família dela é da Suíça, então o pai dela já faleceu e a mãe dela veio da Suíça morar com ela aqui no Brasil, então não temos mais família na Suíça. E aqui no Brasil a família do meu pai é grande, assim, a família do meu pai é grande. Irmãos? Eu tinha uma irmã, ela faleceu num acidente na Rio Santos, há 3, 4 anos atrás. E, inclusive, a minha história na música retomou agora, porque ela me deixou uma poesia, dizendo que eu tinha que mostrar o meu talento para as pessoas e partilhar o que eu tinha dentro de mim, e não deixar isso guardado e encantar as pessoas com a minha voz. E aí, depois que eu li essa poesia, eu retomei tudo e comecei a compor, escrevi um livro sobre a minha história com a minha irmã também. Chama Irmãs de Alma, Conexões entre o Céu e a Terra. Ele ainda não foi publicado, mas foi registrado, né? Sim. Então, eu fiz essa homenagem a ela, né? E ela era uma artista também. Ela se formou em rádio e TV na FAAP. Ela era programadora da Rádio Mix. Caramba, e ela sempre fez comerciais de TV. Desde criança, assim. E foi mais engraçado. Nova, mais nova? Ela faria 33 anos agora no dia 31 de julho. Ela morreu aos 29 anos. Que pena, né? E foi engraçado, porque quando a gente era criança, a gente foi na agência fazer um teste. Então, a gente foi fotografada. Vocês eram bem amigas, né? Aquelas Isso. A gente tinha 3 anos e meio de diferença, né? Sim. E eu sempre fui muito madura. Então, a gente... tinha uma certa distância, assim. Mas fomos juntas, quando crianças, fazer um teste numa agência. E é engraçado que meus dentes, eles eram arqueados, assim, né? Eu não era muito bonita. Que criança, formação dos dentes. E a minha irmã era perfeita, todos os dentes alinhadinhos, o nariz perfeito. E aí, o telefone começou a tocar. E a minha irmã começou a ser aprovada nos testes e eu nunca fui chamada. Então, eu desisti e ela continuou. Foi? Foi. Caramba, que legal. E você falou dessa questão de ser artista e mais uma vez, assim, na família, de fato, tinha alguém assim mais velho? Não, então, e até minha irmã disse que eu era a inspiração dela para ela ter seguido a carreira. Uma foi inspiração da outra, né? Sim. Eu fui para ela começar e ela foi para eu retomar. Então,
foi uma coisa... Eu nasci meio artista, assim. É isso que eu ia te perguntar, porque você falou sobre isso. Mas qual foi o momento ali que a família percebeu? Você gostava de cantar? Você sempre Exatamente, eu fazia... Eu sempre era a Xuxa, ou as Paquitas, ou o Sérgio Malandro. Não podia ouvir uma música, né? Eu inventava shows, assim, chamava os vizinhos, eu comandava shows. E assim, sempre fui assim, criava personagens para fazer minha irmã rir. Então, eu criava personagens, vozes diferentes. Então, eu sempre fui assim. Tava na sua essência já. Não sei de onde veio, mas eu nasci assim. E as amizades, assim, quando eu via esse momento, sempre falou assim, vai que vai dar certo. Ainda jovem, a galera gostava. Olha, eu vou ser bem sincera, assim, eu nunca tive muito incentivo, assim, eu sempre fui mais sozinha atrás das coisas, assim. Mas meus pais assistiam minhas apresentações, assim. Isso é o fã-clube número 1, né? Meus pais são os meus melhores amigos, assim. E vai no primeiro show, desde o comecinho ali, adora, Sim, né? Exatamente. No início, meus pais tinham que assinar, né, autorização para eu fazer os shows, né? Já falando em música, né? Sim, agora vamos falar de música. Como é que foi que entrou na sua vida a música, de fato? Você já tinha essa veia, que você falava de criança e tudo mais. Mas quando você falou assim, eu acho que sou pra essa coisa, eu gosto mesmo. Na verdade, meu pai tinha uma chácara no interior de São Paulo, em Ibiúna. E lá eu tinha um tio que era violeiro, ele tocava moda de viola, então músicas caipiras. E aí eu comecei a me soltar nessas rodas de viola, a cantar um pouquinho aqui, aprendi outra música ali. Eram músicas bem antigas, assim, Cascatinha em Ano, Milionários José Rico, Tonico e Tinoco. E aí depois começou... Isso, eu não me lembro de eu não ter cantado, assim, na minha vida. Eu acho que eu devo ter começado, sei lá, com uns 6 anos de idade, mais ou menos. E aí comecei a cantar Chitãozinho, Chororó, essas coisas, assim, que estavam no auge na época. Até porque esse ambiente aí que você fala é o ambiente da viola, da fazenda, tem isso, né? Isso. Esse encanto por esse tipo de música. Exatamente. E aí você estava lá, você foi ouvindo, se Fui ouvindo e comecei aprendendo. A cantar, exatamente. Aí depois, meu pai, ele trabalhava numa empresa de elevadores, ele era administrador de uma grande empresa, e essa empresa ganhava ele ganhava dessa empresa caixas de brindes. E um desses brindes sempre era coletâneas de CDs. Então vinha Elis Regina, vinha Tom Jobim, vinha Lulu Santos, às vezes alguma coisa pop também. E aí eu detonava esses CDs e ficava tentando cantar como Elis, como Gal Costa, e ficava sonhando, né? Às vezes dublando ou tentando chegar no mesmo tom das cantoras e ficava sonhando assim no meu mundo ali da música. Você acabou tendo ali aquele contato com aquele material e foi gostando. E aí eu me apaixonei por MPB, né? Começou então com sertanejo, fui para MPB. E aí aos 15 anos de idade eu comecei a fazer aula de canto. E aí o meu professor viu um certo potencial, né? Eu tinha 15 anos. E aí ele pediu para meus pais autorizarem para eu fazer alguns shows acompanhando uma dupla sertaneja, que chamava Henrique e Daniel. Então, a gente se apresentava no estado de São Paulo e eu ia como back vocal. Já não estava mais com vergonha? Estava tranquilo? Ou tinha? Eu sempre tive, Sempre teve, sempre tive. E sempre tinha nas festinhas de família aquela reunião, aquela viola, aquele violão? Como não, é que foi era? naquele momento da infância. Depois que a gente... meu pai vendeu a chácara, aí a gente parou com esses encontros da música. Porque o clima, né? O que você falou, o clima da chácara que dava aquela vontade de tocar violão, de fazer uma fogueira, né? Depois acabou parando um pouco essa questão da música na família, né? E aí você começou a acompanhar a dupla, é isso? Isso, eu acompanhei a dupla e aí... Baita de uma experiência nova. Uma experiência muito legal. E era engraçado, porque eu ia com aquelas calças cheias de fitas assim, do lado, aquelas botas. Olha que legal. Era um figurino assim, tradicional. Assim. Você gostava também do figurino? Adorava? Ou não? São fases da vida, né? Era o momento, né? Exatamente. E aí foi acompanhando? Isso, foi aí ganhando... depois eu... Aí suas começou... viagens legais também, né? Deve ser uma experiência bem legal, né? Sim, mas meus pais sempre acompanhando, né? Nunca sozinha. Sim. E aí depois o forró entrou no auge, né? Quando explodiu o Fala Mansa, né? Com o Fala Mansa, se eu não me engano, em 99. E aí
era uma febre entre os adolescentes, né, entre os jovens adultos e tal, E os conseguiu universitários, encantar, conseguiu encantar todas as gerações. Exatamente, Crianças, eu estava jovens. no colegial ainda, né, porque a febre era na universidade, né? Sim, Tanto é que eles começaram a chamar de forró universitário, né? universitário, exatamente. E aí nessa febre eu fui num churrasco no bairro onde eu morava e o pessoal estava dançando. Eu falei, gente, o que é isso? Eu quero aprender isso daí também, né? Esse negócio aí. Que é isso, gente, forró? Aí que eu fui conhecer o forró aos 16, 17 anos de idade. Se apaixonou pelo forró. Aí eu me apaixonei pelo forró. E aí eu queria aprender a dançar, levei muitos nãos. Tinham várias casas de forró em São Paulo, né? Porque começou a pipocar o forró e as casas aproveitou o momento para... Exatamente. Aí começou a abrir o KVA, Projeto Equilíbrio, Remeleixo, Canto da Ema. De show, né? Várias casas de show. E eu ia para aprender a dançar. Mas como eu tinha essa facilidade em cantar, eu falei, vou juntar as duas coisas. E aí formei uma banda com o pessoal da escola, pessoal do forró. E aí fomos fazer um ensaio no estúdio. Chegando no estúdio, os integrantes do estúdio, os donos do estúdio, gostaram tanto do trabalho que quiseram participar da banda. Olha, fizeram um projeto só. Então entrou a guitarra e o baixo, o contrabaixo. E então a gente formou essa banda e a primeira apresentação foi em Camburi, aqui no Litoral Norte. Olha e aí, no primeiro show, reviravolta. já passou uma produtora do Projeto Equilíbrio, que era uma casa que estava no auge em São Paulo, onde se apresentavam as principais bandas de forró universitário. E aí a Valéria se encantou com a minha voz e me convidou para cantar no Projeto Equilíbrio. Aí eu fiz uma apresentação com essa banda, e aí a banda se desfez, e a Valéria me apresentou para o seu Ivo Paraibano, que era um sanfoneiro, que já tocou com Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Isso tudo você estava em qual idade nesse processo? 17 anos. Meu Deus, viveu tudo isso já com 17 anos. E aí, com 17 anos de idade, eu fui fazer um teste com o seu Ivo, né? Ela me apresentou o seu Ivo Paraibano, e eu fui até a casa dele fazer um teste. E ele tinha vários discos de vinis antigos, assim, e era uma casa humilde. E aí ele falou pra mim, menina, pega esse triângulo aí, vamos ver se você consegue tocar. Você tocava instrumento ou não? Nunca tinha tido contato. Só acompanhava o pessoal ali no violão e tal. Eu peguei o triângulo e consegui desenvolver alguma coisa. Ele falou, pronto, então você vai fazer parte do nosso trio. Então, em vez de eu ser uma back vocal, como eu era na dupla, ele me colocou no trio. Então era eu, o zabumbeiro e o sanfoneiro. E a gente começou a se apresentar nas casas de forró de São Paulo, em todas essas casas que estavam em ascensão na época. E aí foi isso, foi essa minha vivência no forró, né? E aí depois, agora ultimamente, eu comecei a compor mais, né? Eu já tinha, já compunha já aos 17 anos, mas voltei a compor agora, depois da poesia da minha irmã que eu te falei. E aí eu tô com umas 15, 20 músicas registradas já. E caramba, olha só. bastante história. Tanta coisa, né? Ainda tão nova, passou por tanta coisa, né? Sim. E agora, aos 36 anos, as coisas vêm acontecendo bem rápido, novamente, assim. E essa experiência com essas pessoas tão conhecidas que você teve aí, essa oportunidade que você teve com produtora, com gente famosa, eu acho que isso te ajudou ainda mais, né? Incentivou assim, nossa, eu tô no caminho certo. E me ajuda até hoje, porque muitas pessoas do forró se lembram do seu Ivo Paraibano, que teve uma história muito importante, né? Quando que você conhece alguém que já trabalhou com pessoas que tocaram com Luiz Gonzaga e com Jackson do Pandeiro? Então, você de frente com uma pessoa dessa. Então, quando eu conto essa história, as pessoas veem que eu sou do forró pé de serra tradicional, que eu realmente tive contato com pessoas super tradicionais, né? Então, as pessoas me valorizam por essa história, assim, de ter vivido nessa fase aí, lá aos 17 anos de idade, né? A sua referência na vida, com a música, como é que foi? Você falou da Fala Mansa, porque naquela época explodiu, mas quem é que você via assim no retrovisor e falava, nossa, Marca, isso aqui eu sou fanzaça e tal? Bom, na música mesmo, eu ouvia muito Elis Regina e uma época eu ouvia muito Marisa Monte. Bem pra caramba. Mas no forró, acabou sendo Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro pela vivência que eu tive, né? Então, meu repertório no forró sempre foi muito
com esses dois artistas, assim, com esses dois ícones, né, da música brasileira, né. Vanessa, o forró mudou bastante, né, também, né? Sim. É que a gente até comenta que essa questão, você falou do forró raiz, né? Sim. Eu queria até que, para quem está assistindo agora, você tentasse explicar para a galera também um pouquinho dessa diferença desse forró raiz, que é diferente, essa questão do triângulo dentro do forró, dentro da música. Sim. E hoje o forró já tá, uma banda tem tanto instrumento, né? Na verdade, assim, o tradicional, assim, o forró pé de serra, desde a época de Luiz Gonzaga, era a zabumba, o triângulo e a sanfona. Depois também tinha participação de pífano, né, as flautas, e a rabeca. A rabeca parece um violino, sabe? Sim. Só que ela é feita manualmente, assim, bem manual mesmo, bem artesanal, e é passada de pai para filho. Mas, assim, basicamente, o forró pé de serra era constituído de trios, né, que era zabumba, triângulo e sanfona. E foi isso. E aí depois, com o forró universitário, as pessoas começaram a introduzir outros instrumentos, né? Como a guitarra, o violão. E em algumas regiões do Brasil passaram a substituir o acordeão pelo teclado, né? Então começaram é o que algumas pessoas chamam de forró eletrônico, né? Porque olha como eles foram inserindo vários instrumentos, né? E acabou mudando um pouco o formato do forró, assim, né? O raiz aconteceu, tipo, em rodeios, né? Eu acredito que tinha muito isso também, mas a questão da fazenda, esse lar diferente, eu acho que era isso que encantava, né, muita gente. Sim. Encanta hoje, porque tem um público que gosta muito do forró raiz. Sim, e é engraçado, porque hoje em dia, nem todo mundo ouve o forró, como eu digo, tradicional, pé de serra, mas você acredita que lá na Europa é uma febre o forró? O forró está em ascensão na Europa. Todas as escolas de dança, de salão, têm forró. As pessoas fazem aula de forró nas praças de Portugal, da Espanha. Eu tive recentemente na Suíça. Tem várias casas de forró na Suíça. Olha só. E vários brasileiros indo para lá e resgatando várias pessoas do forró, porque aqui, como não estava em ascensão o forró, agora eles estão indo para a Europa, os músicos de forró, né? Então, na Europa é uma febre o forró, todo mundo dançando nas praças, todo mundo aprendendo a dançar. As meninas usam roupas típicas. Olha, é engraçado. Entra dentro mesmo do personagem, e quando tá frio, elas colocam uma meia calça, né? Mas colocam a sainha rodada, o vestido rodado, uma flor no cabelo. Caramba! Então é incrível, assim, você vê a nossa cultura sendo espalhada pelo mundo, né? E às vezes ficando esquecida por aqui. É isso né? que eu ia falar. Então a minha força é levantar essa bandeira do forró e resgatar essa nossa cultura aqui no Brasil, né? Sim. E eu tenho fé de que as pessoas vão voltar a dançar e vão voltar a gostar do ritmo e passar a ouvir mais, né? Você acha que despertou lá, agora, nesse momento? Eu acho que a facilidade da dança. Eu acho que os europeus, eles gostam muito de dançar. E eles admiram muito o brasileiro pelo swing, né? Isso. Pelo ritmo, pelo swing. Então, o molejo, igual o Paulo Tito, o nosso cinegrafista, que dança muito, é mais ou menos assim, um molejão, né? Eles têm isso, né? Eles admiram isso no brasileiro. Então, eles começaram muitas pessoas saíram do Brasil e foram morar fora, né? E acabaram levando a nossa cultura, isso. né? Porque hoje você vê brasileiro espalhado, comunidades de brasileiros espalhadas pelo mundo todo, né? E aí acaba levando alguma coisa, né, da cultura brasileira. E eles aderiram ao forró porque é uma dança fácil, né? De se aprender, né? 2 para lá, 2 para cá, um passo para frente, um passo para trás, os giros. Dá uma e aí quando você vê, já viciou no forró. E se apaixonou. E aí se apaixonou, e aí quer aprender cada vez mais, cada vez um passo novo. E é isso, eu acho que foi por isso. Lá foi isso, então, né? Acredito que sim. E parece que, às vezes, acaba tendo mais espaço lá mesmo, né? O brasileiro acaba indo para lá, como você falou. Sim. Porque lá tá na essência, lá começou, lá é uma grande novidade e que ganhou todo mundo. Aqui no Brasil, a gente acaba sendo muito eclético, né? Exatamente. Por exemplo, hoje eu acho que o sertanejo está muito em alta, né? Mas já foi isso, já foi aquilo. Então lá agora, o pé de serra, por exemplo, apaixonou todo mundo. E aí é a oportunidade do brasileiro. E você vê que, por exemplo, o Flávio José,
que é um artista brasileiro, está sempre na Europa. É A Melinha, que é uma das primeiras, das percussoras aí no forró, também faz show na Europa. Quando eu estive na Suíça agora, existe uma banda que chama Raiz do Sana, que é dessa época de Fala Mansa e tudo. Ela vai sozinha, a cantora dessa banda, ela tem ido sozinha para lá, ela se junta com mais duas brasileiras, uma zabumbeira e uma sanfoneira, e faz um trio, forma um trio e toca em todas as regiões da Europa ali, em todos os países. Caramba. Meu sanfoneiro também, ele é idolatrado lá na Europa. Ah, é? E aqui as pessoas, nem todas as pessoas conhecem, né? E lá fora ele falou que é super respeitado, que as pessoas admiram muito o trabalho dele. É o Chiquinho Alves. Chiquinho Alves. Chiquinho Alves. Chiquinho Alves, grande abraço para ele. Um dia ele vai vir aqui tocar pra gente aqui ao É vivo, isso, né? Chiquinho, Deixar vem o aqui. convite para ele. E tem as rádios lá americanas, né? Que toca muita coisa brasileira também, né? Que tem programas brasileiros. Olha, eu confesso que eu não ouvi, assim, mas provavelmente sim. Tem muito rádio online lá que eles criaram para o público brasileiro. Ah, sim. E tem os canais também, né? Que as pessoas pagam para assistir lá. Para participar e tudo mais. É um mundo bem diferente, né? Sim. Mas aí você está mantendo vivo aqui no nosso Brasil. Exatamente. Aí eu comecei agora a me apresentar por aqui, né? E tô com o Chiquinho Alves, eu tô... O seu Ivo Paraibano, que foi o meu primeiro sanfoneiro, que me apresentou ao Chiquinho Alves. Então, eu tô desde os 17 anos com ele. Né? Se conhecem bem pra caramba. A gente se conhece no olhar já muito sabe quando troca bem. música. E é engraçado que ele me fazia me sentir a Vanessa Gil nos bastidores, porque eu só acompanhava o seu Ivo, né? Eu não era a cantora principal. Até aquele momento. Até aquele momento. Então ele foi me ensinando nos bastidores, nos camarins, a tirar uma música, me ensinava uma música diferente, ou me apresentava algum intérprete, ou escolhia o tom que eu poderia cantar as músicas, e depois eu ia ensaiar em casa, e a gente sempre fazia essa troca nos camarins. E hoje ele é o meu sanfoneiro. Depois de tantos anos, assim. Que reviravolta, né? E que momento. E para ele deve ser incrível, né? Viu tão novinha tão ali. pequena, caramba, e viu se lapidando um diamante. E Vanessa Gil, é lógico que esse nome já me soa artístico, não sei se ele parece, né? Um nome forte, artístico. Né? E é o meu nome mesmo, né? Vanessa Gil. Que eu ia falar, é o seu nome mesmo. É meu nome mesmo, é o sobrenome do meu pai. Mas quem decidiu usar Vanessa Gil foi o Chiquinho Alves, que é o meu sanfoneiro. Porque todo mundo perguntava, quando a gente começou a se apresentar agora novamente, todo mundo perguntava, mas qual que é o nome da banda? Aí a gente, não tem nome. Um olhava pro outro. Ficava assim, põe aí forró pé de serra, põe que vai ter forró, mas não... Forrozinho, coloca qualquer coisa ainda assim. Vocês não tinham essa... Mas não tinha o nome da banda, né? Aí eu falei, e aí, Chiquinho, que nome que a gente coloca, tal? Ele falou assim, não vamos colocar nome nenhum, vai ser Vanessa Gil. Porque se um dia você quiser trocar o sanfoneiro, usar bombeiro, quiser colocar um baixo, quiser colocar uma guitarra, é o seu nome, é Vanessa Gil, nome forte, é isso aí, menina, vai em frente que vai ser Vanessa Gil. E no fim, deu certo, assim. Mais incentivador, né? Muito, ele é meu padrinho, eu chamo ele de padrinho, né? É meu padrinho na música, é o Chiquinho Alves. E aí depois entrou o Gil Lima, que era da banda Caiana, que também era uma banda de forró universitário. Ele ficou 20 anos nessa banda, vendeu muitas cópias de CDs com essa banda. Hoje ele é produtor musical. Eu chamei ele para fazer uma participação comigo em Bertioga, que é a cidade onde eu vivo. Sim. E ele falou que ele me conhecia da dança, na verdade, né? Ele falou assim, eu fiquei duvidando um pouco, não sabia se você cantava muito bem. Na hora que eu vi você cantando, eu falei, E ele também é meu padrinho. Então, eu tô com essas duas pessoas, assim, que Hoje a formação, como é que é? Somos nós três. Vocês três. E aí depois a gente vai chamando participações, né? Mas eu sei que esses dois são... Eu tenho 2 braços direitos. Que legal, né? Porque é isso, né? Um ajuda o outro, né? A experiência também. Sim, mas eles fazem mais por acreditar em mim, né? Porque, por exemplo, o Chiquinho Alves já tocou com Dominguinhos, com Elba Ramalho, né? Então, por que ele estaria com a Vanessa Gil? É porque, é lógico, a gente se conhece desde cedo, tem uma amizade, mas é um respeito mesmo, sabe? É uma admiração, é uma amizade que a gente vai criando, né? E o primeiro show? O primeiro show da vida? Foi esse em Camburi. Como Vanessa Gil? Como Vanessa Gil foi em Bertioga. Foi no Bert Fest em fevereiro. Nossa.
E aí, quando anunciaram Vanessa Gil, deu aquela tremida na perna. Mas foi incrível, porque já tinha um público no primeiro show, querendo ver a Vanessa Gil, né? Curioso para ver eu cantando pela primeira vez como solo, né? Olha só. Com o meu nome, né? Porque eu sempre cantei, mas com o meu nome foi essa primeira vez aí, lá em Bertioga. Era um grande show. E era... O coração tava como, hein? E foi uma responsabilidade muito grande, porque primeiro se apresentou o Peixe Elétrico. Primeiro, aliás, foi o Salgadinho, que é o cantor de pagode, né? Sim. Tiveram outras pessoas famosas nesse dia, mas antes do meu show era Peixe Elétrico, que é uma banda conhecida no forró universitário. E aí todo mundo ficou pensando, né? Eu e meus amigos, poxa, vai acabar o Peixe Elétrico, vai todo mundo embora, né? E eu vou me apresentar para pouquíssimas pessoas. Mas não, as pessoas ficaram para me ver, então assim, foi muito... A pessoa ali anunciando já, Vanessa Gil. Exatamente, Vanessa Gil, e as pessoas ficaram e eu fiquei muito feliz, assim, né? E foi isso, e aí logo depois eu entrei em estúdio para gravar a minha primeira música, né, das minhas composições, e aí começou a pandemia. Poxa, chegou. Então, aí, mas até que eu fui me reinventando, assim, eu consegui fazer... no meu Instagram eu faço algumas entrevistas, sempre com o tema forró, né? Então eu tenho entrevistado pessoas muito bacanas, assim, Tizi do Araripe, Deusa do Forró, o cantor do Peixe Elétrico, Circulador de Fulô também. Então eu venho fazendo várias entrevistas, então eu tive que me reinventar, me adaptar à nova situação, né? De não poder fazer os shows. E aí me encontrei nas entrevistas, assim. Explodiu em casa. Coloco o meu celular e faço as entrevistas. E vai conversando, trocando ideia, ganhando aquele espaço. Sim, e aí... As pessoas te conhecendo mais, elas te conhecendo... Sim, e agora eu vou começar segunda-feira na Rádio Praia FM, que é do Sistema Costa Norte também, bem legal. Eu vou começar lá um programa das 16 às 18 horas, um programa de forró. Claro. Qual o nome lá? Já tem o nome? Você acredita que não tem o nome? Vamos ver, quem quer ideias, gente, mandem né? sugestão aí de nomes aí. Já estreia segunda? Segunda-feira. É a primeira experiência na rádio também, Vanessa? É a primeira experiência na rádio. É uma grata coincidência. Desafio, né? Também, né? Eu acho que foi a lei da atração, né? Comecei a fazer entrevistas e de repente fui convidada para ir para a rádio, assim. Então, foi uma surpresa, uma grata surpresa, assim. Mas eu estou bem empolgada, assim. São novos desafios, né? E a questão das músicas, das escolhas das músicas ali no seu show, como é que acontece também? Para montar o meu repertório? É sempre influências, né? Que vem desde os 17 anos. Aliás, é quase o mesmo repertório. Eu vou adicionando uma música ou outra, mas como eu quero manter a tradição, eu não mudo muito o repertório. Né? Agora o que eu vou fazer é passar a apresentar mais as minhas músicas, né? Sim. Isso sim, colocar as músicas autorais no repertório. Mas basicamente a Cioli Neto, algumas músicas da Elba Ramalho eu faço, músicas do intérprete Flávio José, Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Pode faltar, né? 50% é Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, e o restante eu vou... Caramba. Tem uma música do Miltinho Adilberto também, que é um dos percussores do forró em São Paulo, também, que faz um forró muito interessante com viola. Olha que delícia. É uma delícia, o Miltinho Adilberto também. É isso, basicamente... E fazer música, é difícil? Então, eu gosto muito de escrever, então eu tenho eu gosto muito, então eu tenho essa facilidade, assim, né? Às vezes vem uma história na minha cabeça, às vezes eu vivo uma coisa e coloco no papel, às vezes já vem uma música mesmo, uma inspiração, então ela já vem na minha cabeça, e aí eu só gravo. Para não esquecer ali. Para não esquecer, isso é importante, assim, porque... Eu tenho muito medo, às vezes, de vir a música, vir a inspiração e eu não ter como registrar e depois não lembrar, né? Bom que a modernidade ajudou hoje, né? Hoje eu estou sempre com o celular, né? E tem um momento, assim, que você acha que dá para fazer mais música à noite, de madrugada, de ou não? Então, é a inspiração. É inspiração. Assim, normalmente eu não sento e falo assim, vou compor agora, vou sentar aqui para compor. Não, normalmente ela vem de um momento que eu vivi ou ela vem na cabeça... Então, é uma coisa meio louca, né? Você tem que parar tudo que está fazendo e já registrar. E registrar, para não esquecer.
Qual você se lembra da sua primeira, assim, e agora a última, por exemplo, esse momento que você teve da primeira música e para a última que você fez? Sim, Hoje a você primeira... conta com quantas? Hoje, Você tem quantas hoje? entre 15 e 20 músicas registradas, umas 20 músicas registradas. Uhum. A primeira eu fiz aos 16, 17 anos, no estúdio, Caramba, que eu já. ensaiava lá. Uhum. E a última eu fiz recentemente, esse ano ainda, que chama Vai Passarinho. Sim. Mas é bem bonita, mas é uma história que veio na minha cabeça sem nenhuma vivência. Veio uma história na minha cabeça e a melodia, e eu registrei, assim. E é legal também quando você vê o conteúdo pronto, né? Quando você vê ela ganhando, né, corpo, Sim. você vendo ela, olha que incrível, Então, como é que ficou. até a gente fez uma live na rádio e eu fiz a estreia da música, né, na rádio. A gente fez o arranjo num dia, no outro dia a gente já cantou na rádio, assim. E foi muito bonito ver o arranjo do acordeon. Nossa, com a que minha legal. melodia, sabe? E tudo, a música construída já, né? Assim, é emocionante para quem cria a música, depois vê ela. A formatação dela Exatamente, pronta. É como se fosse um filho, uma filha, né? Exatamente. Mas se eu perguntasse para você, o que você mais gosta, cantar ou compor? É difícil também, né? Os dois, né? É difícil. É o conjunto, Pergunta né? fácil, né, que eu faço, né? O que você imagina para você daqui a uns anos, Vanessa? O que você imagina na sua vida? Eu gostaria de continuar na comunicação, isso é fato. Porque eu falei sobre muitas coisas aqui, mas na verdade tudo é a comunicação, né? Sim. Compor é a comunicação, escrever um livro é comunicação, a rádio é outro meio de comunicação. Isso. E a área comercial também. Então, assim, eu acredito que eu vou ficar sempre nessa área de comunicação, né? Não importa em qual segmento, né? Pretendo continuar na rádio e pretendo levar a Vanessa Gil adiante, né, a artista. Mas eu não tenho grandes ambições, assim, eu não sou gananciosa, sabe? Não quero ser super famosa e ganhar muito dinheiro, não é isso. Eu quero ter uma renda e fazer o que eu gosto. Eu acho que é isso. E a mensagem que eu gosto de levar é essa, assim, pra gente procurar fazer o que gosta, viver o hoje. Eu penso muito dessa maneira, assim. Eu não consigo projetar muitas coisas a longo prazo. Eu penso mais em fazer o que eu gosto hoje, ser feliz hoje. E eu falo isso muito para as minhas filhas, assim, eu quero que você seja feliz todos os dias, eu falo para elas, sabe? Porque eu acho que isso é o mais importante, você procurar ser feliz, né? Fazer o que gosta. Qual dica você daria para quem está começando hoje na música, que às vezes enfrenta uma dificuldade, Vanessa, fala assim, olha, tá difícil, eu não sei se... Qual é a primeira dica que você dá para essa pessoa? Eu acho que colocar amor e colocar verdade. Sabe? Eu já tentei cantar outros estilos de música porque as pessoas não queriam, por exemplo, cantar forró. Só que o forró é a minha verdade, entendeu? Eu não sou nordestina, mas eu amo a cultura nordestina e eu amo forró. Então essa é a minha verdade, isso é o que eu amo fazer. Não adianta eu querer cantar pop. Não adianta eu querer cantar MPB, não é... Porque tá na modinha, o processo é não é o que hoje. faz a minha adrenalina subir, entendeu? Então, a minha dica é que cada um faça a sua verdade, né? Cante a sua verdade. Siga o estilo de música que faz o seu coração bater mais forte, sabe? E não o que as pessoas querem que você faça, sabe? Não deixar a pessoa te rotular e criar Exatamente, em você uma essência. Você ser quem você é. Seja você mesmo e mostre a sua verdade. E foi assim que eu consegui ser a Vanessa Gil. Quando eu pisei meu pé e falei, não, eu gosto de forró, eu vou cantar forró. E eu vou buscar as pessoas que queiram me acompanhar no forró, entendeu? Porque essa é a minha verdade, então eu consigo passar isso para o público, né? E dificuldade sempre vai existir, né? Sim. As pessoas também não podem se entregar na primeira dificuldade, né? Sim, com certeza. Porque vai enfrentar e assim, muita coisa, não né, ficar Vanessa? sempre dependendo de terceiro, sabe? Eu faço tudo sozinha. O meu site foi eu que fiz, a produção sou eu que faço. Se eu tenho que vender um patrocínio, se eu tenho que vender um show, se eu tenho que... todos os contatos da Vanessa Gil sou eu que faço. Você vê de perto, você acompanha porque é você ali. Então eu acho que, às vezes as pessoas pensam, tem que ter muito investimento, tem que ter uma empresa que faça, alguém... Sabe, às vezes, ainda mais em momento agora da pandemia, com o seu celular mesmo, hoje em dia o celular tem uma boa qualidade Sim, hoje é uma máquina, resolução né? boa. Então você mesmo tira uma foto, coloca uma frase,
coloca uma foto sua com uma composição, grava uma música no celular mesmo, um vídeo, entendeu? Eu acho que existem várias maneiras de você se divulgar sozinho, sem depender de outras pessoas, assim. E eu acho que esse momento tem ensinado muito isso, para você para você ter autonomia, para você saber que você pode fazer sozinho. Eu posso fazer sozinho, entendeu? Eu não preciso esperar acabar a pandemia, porque tem muitos músicos que falam, né, poxa, mas não tem trabalho. Tem trabalho, né? Você pode compor, você pode criar o seu material para quando a pandemia acabar, você ter um conteúdo. Ter um conteúdo para vender seus shows. Então, eu acho que é isso. Gente, é uma aula, hein, Vanessa? Hoje, hein? Que isso. E o que te deixa mais feliz ali quando você está cantando? A galera cantando junto, mas o pessoal dançando. Por exemplo, tem o Olegário, sempre participa aqui com a gente, tá sempre ali no Tricast, nosso menino Olegário, ele sempre participa aqui, eu sempre falo, né? Quando qualquer profissional que vem aqui, ele fala que já fez. Inclusive, ele dança muito. Ele, junto com o Tito, é um dos melhores dançarinos, né? O Washington também. A Ana também adora pé de serra, adora mesmo, sempre curte, tá ali com fone de ouvido e tudo mais. E o que te deixa feliz, assim? É a dança junto com a pessoa cantando junto? É tudo isso? Olha, eu acho que eu vou ser bem sincera. É lógico que ver o público cantando com você, estando ali para te ver, dançando. Nossa, foi muito emocionante, porque no meu show, uma das minhas... Quer dizer, a minha melhor amiga hoje, que é a Sara. Até um beijo para a Sara, depois eu vou mandar esse material para ela. Aí, Sara, daquela curtiu. Foi muito engraçado. Ela me viu cantando em alguns shows no Pastel Bertioga, que é uma casa que tem lá em Bertioga, e ela foi atrás de mim. Ela falou, quem é essa menina? Ela gostou tanto do show que foi atrás de mim na rede social, foi atrás de mim, me encontrou. Por coincidência, eu já conhecia o irmão dela e ela virou minha melhor amiga. De fã, ela passou para minha melhor amiga e começou a me acompanhar. Eu fui cantar em Cubatão, ela reservou a pousada, foi comigo, arrumou roupa, ajudou na maquiagem. Então, isso foi muito emocionante. Quando falaram Vanessa Gil, e eu ver a carinha da Sara e ver que tinham pessoas ali que foram me ver, é muito emocionante, assim. Aí você vê que você está no caminho certo. Exatamente. Mas o que mais me emociona mesmo é quando eu olho para o Chiquinho, por exemplo, que é meu sanfoneiro, e eu vejo o olho dele brilhar e o meu brilhar, e a gente lembrar de uma história, né? De tudo aquilo que a gente passou para chegar naquele momento ali de tocar, né? Porque parece que é só chegar, sorrir e tocar, mas não é, né? Tem todo um trabalho. Tem toda uma preparação, né? Exatamente, ainda mais quando você faz tudo sozinho, não tem uma produção, né? Sim. Quando chega ali, às vezes você já está até cansado, mas o amor é tão grande pela música e pelos seus companheiros. Seu nome, né? Então, você esquece de tudo, de tudo que você teve que viver para estar ali, né? E a escolha de Bertioga ali, como é que foi? Então, meus pais se aposentaram e começaram a pesquisar algumas cidades no interior de São Paulo, no litoral. E aí eles optaram por ficar em Bertioga, assim, pela estrutura da cidade, por ser uma cidade de praia e por eles considerarem uma cidade tranquila, silenciosa, para eles descansarem e tudo. E aí eu continuei um tempo em São Paulo, trabalhando com telecom, né? Que eu já tinha minha equipe de vendas, então não podia abandonar meu trabalho. E aí um dia minha mãe teve que ir para a Suíça cuidar do pai dela, que não tinha outras pessoas da família que pudessem cuidar. Só ela. Só ela. E aí o meu pai caiu da escada em casa. E minha mãe estava na Suíça, então eu tive que... Aí eu falei com o meu chefe, eu falei, poxa, será que eu posso cuidar do meu pai e trabalhar lá de Bertioga, com telecom? Eu arrumo uns clientes lá e tal. Ele falou, tudo bem, pode ir. Caramba. E aí eu fiz o maior sucesso. Nunca tinha vindo para Bertioga? Nunca tinha vindo para Bertioga, só para visitar meus pais, né? Aí eu vim cuidar do meu pai, então eu fazia o almoço, ia correndo para o trabalho, voltava, né, via se ele precisava de alguma coisa e tal. Até ele reclamava muito que eu colocava muito louro no feijão. Olha só. Mas tudo bem. Pai, entende. Poxa, pai. Aí eu comecei a fechar vários clientes em Bertioga. Voltei para São Paulo e falei para o meu chefe. Ele falou, nossa, parabéns pelo resultado, né? Eu falei assim, pô, então já que você está me parabenizando, aproveita aí, será né? que eu não posso trabalhar lá em Bertioga? Né? Ele falou assim, olha, Vanessa, eu não vou poder te manter como supervisora, porque a sua equipe de vendas vai se manter em São Paulo, mas se você quiser ir como vendedora, você pode ir. Aí eu vim como vendedora e aí fui morando com meus pais no início e depois fui seguindo a minha vida, assim. Foi se apaixonando por Bertioga? Aí eu fiquei.
até hoje. Uma cidade muito legal, né? É uma cidade muito gostosa. O povo, né? Também muito Sim, legal. Muito legal mesmo. Todo mundo bem acolhedor, assim. E a música também para lá é muito legal. Sim, mas a maioria das amizades que eu fiz foi nessa época de vendas, né? Que eu fazia de porta em porta. Então eu... É bom que ali de cliente virou fã, começou a curtir, conhecer o seu trabalho. E agora, sim, agora estão conhecendo a Vanessa Gil de uma outra maneira, né? Sem ser comercial, como cantora, né? Em breve, então, a partir de segunda a gente tem na rádio, não é isso? Na rádio para FM, das 16 às 18 horas, um programa de forró que a gente ainda não sabe o nome. Atenção, mas eu vou divulgar depois para vocês. Sugestão. Ó, já estamos chegando ao final, tá vendo? Olha. Foi tão rápido o programa hoje, a entrevista em foco. Vanessa, eu gostaria de agradecer muito obrigada. A sua presença hoje aqui na TV Câmara de Cubatão. Esse é o nosso papel, levar informação, prestação de serviço, conhecer um pouquinho das pessoas que você trouxe hoje, compartilhando sua linda história de vida, a música, né? O forró pé de serra, como você fala, mantendo vivo isso, né? Que é tão importante, né? Nesse momento que a gente vive, onde tem funk, tem sertanejo. Sim. Ainda existe, sim, o forró pé de serra, existe a essência da música do forró e você está mantendo vivo isso sempre. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença. Muito Deixe obrigada. o nosso abraço a toda a galera em Bertioga, seus fãs. Sim, eu quero deixar um abraço aqui para todo mundo e dizer quem quiser me acompanhar, o meu Instagram é vanessagil.brasil, o meu Facebook também, vanessagil.brasil e meu site www.vanessagil.com.br. Olha aí, completo, tá vendo? E mais uma vez... Segunda-feira, das 16 às 18, na Rádio Praia FM, o meu programa de forró, que eu vou divulgar o nome em breve. Vai ser escolhido o nome, ela vai colocar hoje lá no Insta e você vai dar suas dicas de nome. Exatamente, gente. Me segue lá, hein? Vamos me ajudar aí a levantar novamente o Insta, qual é? vanessagil.brasil. Aí, ela vai colocar lá a enquete, qual o nome do programa, daí dê a sua sugestão. Vai ser escolhido. Exatamente. Que o povo decidir, já isso começa aí, a segunda com a voz do povo. É a voz de Deus, né, Vanessa? É isso aí. Gente, estamos chegando ao final com mais um programa Entrevista em Foco. A você um forte abraço e continue na programação da TV Câmara Cubatão. Boa tarde, Cubatão. Até mais.